Fernandes Gonçalves. Nasci no dia 4 de junho de 1936. E o meu marido é o Manuel Gonçalves Filho, 1922, 8 de dezembro, nascido em Cajazeiras, a Paraíba. O meu pai é João Fernandes da Costa, que nasceu em 1900, na entrada do século XX. A minha mãe é Gertrudes Magna da Costa, que nasceu em 1903. Todos os dois são de Viçosa. Meu pai da fazenda Rio Branco e a minha mãe da fazenda São Lourenço, que é em Paulo Jacinto, mas na época era município de Viçosa, pertencia a Viçosa. Em ordem cronológica, o mais velho, José Fernandes, depois veio Manuel Fernandes, depois veio José Maria, depois veio Judá, depois veio Antônio, Maria, Ruth, Manuel, outro Manuel, porque a minha mãe gostava muito desse nome Manuel. O primeiro faleceu, ela botou outro Manuel, que era aquele engenheiro que trabalhava aí, Manuel Fernandes. Manuel, aí vem a Zefinha, Joana Dark, Ana, Judite e Gessé. São meus irmãos. Agora só restamos 4. Meus 3 irmãos, Judá, Judite e Gessé. Os outros já se foram. Meu avô era um homem muito austero, muito assim, muito nervoso, mas um homem de bom coração. Nunca andou matando ninguém, nem tinha um temperamento bom. Era nervoso, sabe? Temperamento. Casou 5 vezes, né? Foi um grande sofredor, porque casou 5 vezes. A primeira mulher morreu 2 anos depois, e a outra... Eles foram morrendo, né? Tudo de parto. Aí dizia para minha mãe, o pai da senhora foi um gozador, viu? Porque 5 mulheres, ela disse, meu pai foi um sofredor. Porque ele ficava com aquele rodo de menino, tudo de cobrir com balaio, sem ter quem cuidasse, ele tinha que casar mesmo. Mas foi muito sofredor também, né, por isso. Perder 5 esposas, né? Minha vida lá em Viçosa, tomando banho no Rio Paraíba, né? E é uma beleza, sei de cistosoma, mas aí com 6 anos a gente foi para Viçosa. Porque mamãe tinha muito menino e o sonho dela era botar a gente para estudar. Meu pai não queria sair do sítio, mas ela dizia assim, eu tenho que educar esses meninos, não pode ficar aqui. Aí levou a gente tudo para Viçosa. Não gostava muito não, aqui para nós. Mas estudava, viu? Estudava para passar. 3 horas da madrugada eu estava estudando para fazer prova. Porque lá em casa era muito movimentado, eu gostava de estudar 3 horas da manhã. Um frio, que Viçosa faz um frio de doer o ano todo. Eu vim gostar de estudar mais depois de adulta, depois de casada. Eu fiz o pedagógico depois de casada e fiz faculdade. Mas no começo não, eu só pensava mesmo era aproveitar a vida, né? A minha primeira escola foi na Rua Nova, me lembro, a professora Eudócia, nome dela. Agora, a primeira escola era uma classe só para todo mundo, o primeiro grau todo funcionava ali. Ela ensinava todas as matérias. Mas eu era muito pequenininha ainda, devia ter uns 7 anos. E o castigo dela era muito interessante, que eu nunca me esqueci. Ela fazia o seguinte, quando o menino era muito traquina, ele vestia o menino de mulher e botava em cima da janela. Tem aquela janela de batente, e o menino ficava ali na janela. E as moças, as meninas, ela vestia de palhaço. Todo mundo com aquelas calças folotas. Eu tinha um medo, eu me comportava divinamente bem, para não servir de palhaça. Mas foi uma escola muito boa. Depois eu fui para o grupo escolar, fui para a escola normal. Com 16 anos eu estava formada pela escola normal de Viçosa, escola normal rural. Com 16 anos eu era professora. E foi interessante, Davi, porque no dia que eu me formei, eu noivei, com 16 anos. O seu Manuel trabalhava lá na usina de algodão, Anderson Cleito, uma usina dos gringos. Eles exploravam muito algodão aqui no Brasil. Aí, estava por lá e aconteceu, né? Porque ele começou a trabalhar em Cajazeiras, né? Depois ele foi para Flores, foi para
Campina Grande, Recife. Transferência, né? Aí foi transferido para Viçosa. Já como gerente da usina, que ele só era funcionário. Ele foi transferido como gerente e foi trabalhar lá. Quando ele chegou lá, eu era muito criança, podia ter uns 14 anos, mas ele... Diz ele que já me paquerava, eu tinha era medo dele. Eu fui de menina. Aí a gente se conheceu. A gente fez uma festa na escola normal para ganhar dinheiro, né? Uma festa, um baile, a gente fez um baile da escola, lá no clube, e a gente foi lá na usina vender esses ingressos a ele. Aí ele estava lá. Aí disse, olha, eu só vou se você for. Mas fiquei com tanta vergonha. Aí comprou o ingresso e foi. Conheci assim. Depois ele foi lá para casa, mas meu pai não deixava ele entrar. A gente namorava assim, ele do lado de fora e eu do lado de dentro. Passamos um ano assim, namorando assim. Eu digo, esse rapaz vai desistir. Aí depois que a gente noivou, aí meu pai deu o consentimento dele entrar. Ele era do lado de fora, em pé, debaixo de um guarda-chuva, que às vezes chovia. E até que a gente venceu, né? A vida social eu era muito presa, eu só tinha direito de ir à missa. E mais nada, meu pai odiava que eu fosse para um baile, era um ciúme exagerado para não ir para parte alguma. Porque acho que eu era muito, né, muito viva, muito ativa, e ele tinha os seus medos, né? Uma vez eu arranjei um namorado, e estava namorando com ele do oitão da igreja, e meu pai descobriu e me proibiu de ir assistir ao mês de maio. Proibiu terminantemente. Era uma vida difícil a minha, viu, na infância, na adolescência. Eu era muito presa. Eu não ia nem ao cinema, nem um baile. Depois que eu noivei foi que eu comecei a melhorar de vida, né? Porque eu e o noivo exigia que eu saísse, a gente ia para missa, ia para baile, mas o meu pai sempre ali, no pé. Eu casei em 55. Aí fui para Paraíba nesse mesmo ano. A vida lá foi boa, né? Porque meus 5 filhos nasceram lá, mas era uma vida muito penosa. Meu marido era agricultor, tinha engenho de cana-de-açúcar e ele passava o dia todo olhando para o céu. Quando anoitecia, assim, ele estava olhando para o céu, para saber se ia chover ou não. Eu tinha uma pena tão grande. Não, me deixe de olhar tanto para o céu. Não, eu quero ver se tem chuva amanhã. Peguei secas, secas do pessoal a invadirem o comércio. Eu morrendo de medo em casa trancada. Peguei umas 2 secas pesadas lá em Cajazeiras. Aí comecei a trabalhar em Cajazeiras. Em 65 eu entrei para trabalhar na escola de comércio. Eu ensinava, no começo era geografia e português. Depois o padre, eu estava lá no consultório do dentista, o padre foi lá, o senhor Vicente. Aí disse, eu fui à casa da senhora, a senhora não estava. Eu digo, o que é, padre Vicente? Ele disse, porque eu vim convidar a senhora para trabalhar no ginásio. Oh, eu não tinha condição para trabalhar em ginásio ainda. Digo, mas, irmão, senhor Vicente, eu só tenho pedagógico, não tenho, só tenho pedagógico, é. Não, mas vai, eu fui trabalhar. Estudei tanto, arranjei uma professora particular para estudar português. Eu fui trabalhar com português e ele foi assistir a umas aulas minhas ainda e gostou. E eu continuei até hoje. Trabalhei 43 anos, só com pó de giz. E gostava muito da minha profissão. Passei 15 anos. Aí depois eu fui nomeada também professora do Estado lá na Paraíba. Mas esse emprego da Paraíba, eu odiei ser professora na Paraíba, porque eu ia para a fazenda, sabe, Davi? Era na fazenda, no sítio. Na fazenda deles mesmo, no Catolé. Mas quando chovia, a gente não passava. O rio enchia, o rio não era perene, mas quando enchia, a gente não passava. Aí ficava a professora sem dar aula. Era chato. Sei que quando volta e meia eu perdi aula, aí a minha cunhada assumia e dava aula, mas eu tinha muita vergonha. Uma professora, falta desse jeito, de graças a Deus, me embora para aqui. Não pedi nem, como é que a gente diz? Nem pedi ao Estado que ia viajar, que ia desistir. Não pedi nem exoneração. Dei graças a Deus. Vim embora. Aí vim trabalhar aqui comecei no São Francisco. As irmãs vieram aqui em casa, eu morava lá na rua São Francisco. Foram lá em casa me convidar para lecionar. Aí eu fui, depois eu fui para o Estado. Trabalhei aqui em quase todas as escolas aqui de Arapiraca. São Francisco, Bom Conselho, Quintela, Adriano Jorge.
língua portuguesa e literatura. Mas a língua portuguesa era um problemão, os meninos simplesmente não estudavam. E vocês foram meus alunos, vocês sabiam que eu era um pouco exigente, né? Os meninos tinham que estudar, e os meninos não estudavam, e eu... O menino sabia que era um substantivo, um pronome, um verbo, um português todo louco. Aí eu falei com a direção dele que eu não quero mais não trabalhar com língua portuguesa, não, porque eu vou arranjar inimizade aqui na faculdade. Os meninos não sabem de nada, minha gente. Todo mundo da lua, parece que não fizeram o primário direito. Aí as meninas, aí a professora, a diretora, deixou só com literatura. Aí eu adorei literatura, fiz pós-graduação, fiz para Minas Gerais, fui 4 anos para Minas Gerais, para fazer pós-graduação. E continuei também estudando português, né? Porque precisava, né? Uma coisa, Davi, eu gostava muito de ler. Eu devorava todo o livro que aparecia. Lá em casa tinha uma pequena estante dos meninos do Judá e do Zé Fernando e do Zé Maria. Eu lia todos os livros que eles compravam. Agora, eu lia até escondido da minha mãe. O Crime do Padre Amaro eu li escondido da minha mãe. Porque era impróprio para moça donzela, né? Aí eu lia tudo. Sempre gostei muito de ler. Gosto muito de romance. Poesia também. Parece que o primeiro livro de romance que eu li foi A Moreninha, o nome do homem, esqueci agora o autor. Foi de Manuel Macedo, né? O nome é assim, Macedo. Foi o primeiro livro que eu li, foi A Moreninha. Achava bom, um livro açucarado, todo romântico. Uma coisa que eu não gosto mais, eu agora sou mais realista. Eu não consigo mais ler nem os livros do José de Alencar, porque ele é romântico demais, está fora, né, do contexto. Gosto mais do livro realista, que conta a verdade, nua e crua. Só vê o lado bom das coisas, né? Cada um tem um jeito, né? A poesia, eu gosto muito da poesia, também. Olha que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não voltam mais. Casimiro de Abreu. Ou então aquele outro que diz assim, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As árvores que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. É do aquele Gonçalves, né? Gonçalves Dias. A poesia que me marcou foi a poesia de Camões. Fiquei muito marcada. Principalmente aquela, quando ele dá aquele conceito do amor. O amor é arde, como é? Arde sem doer. Esqueci agora. Gosto muito de Camões também. E dos brasileiros eu gosto de Castro Alves, uns poemas muito bonitos sobre a abolição. E outros aí, né, que no momento não me recordo. Eu não tive muito trabalho com a educação dos meus filhos, porque o meu marido me ajudava muito. Eu trabalhava à noite e à noite ele ficava em casa com os meninos. Ele me ajudou muito, me incentivou muito. Aí facilitou, né, a vida. Os meninos estudaram em João Pessoa e a gente aqui trabalhando, né, para mantê-los lá em João Pessoa. Eu tive uma grande ajuda que foi dele. Ele tinha o maior prazer, porque eu estudava. Ele me botou para estudar, eu terminei o pedagógico, ele me botou para estudar, fiz o pedagógico aqui em Arapiraca. Depois ele me botou na faculdade, e era quem pagava a minha faculdade, pagava tudo. Eu não... Desempregada, né? Aí ele pagava tudo, custeou todas as minhas despesas. Foi muito bom nesse ponto. Não tinha ciúme. Ele era mais velho do que eu, 14 anos, mas ele não tinha ciúme. Eu chegava meia-noite de madrugada aqui em casa na faculdade. Quando exigiam as reuniões, que ó, a reunião às vezes começava meia-noite lá na faculdade. De forma que eu tenho verdadeira alergia à reunião, por causa disso. Aí me facilitou, mas eu sofri porque eu trabalhava muito. Davi, houve uma época que eu tinha 11 turmas só no Quintela. Você acredita? 11 turmas de português. 4 à noite e 7 à tarde. Só vivia mesmo para comprar roupa. Só o que eu tinha tempo era de comprar roupa, para me apresentar bem, né? Comprando roupa. Aí, quando foi no final do ano, eu entreguei as cadernetas do doutor Miguel Valeriano. Ele disse, a senhora não precisa, né, dona Ruta? Eu digo, precisar eu preciso. Agora, trabalhar desse jeito eu não tenho condição, não. Porque eu tenho 6 filhos para criar, tenho marido e tem mais uma farmácia, que eu trabalho também na farmácia, vendo remédio. Aí desisti. Aí meu salário baixou, acabou-se, porque só fiquei com 20 horas. Aí eu fiquei pelejando, eu fui na casa de uma pessoa que tinha muito prestígio aqui com o governador Suruagi. Fui pedir, o Suruagi ofereceu 20 horas a todo mundo, né? Quem só tinha 40, ele ofereceu 20.
Aí eu fui na casa dessa pessoa de muito prestígio aqui, toda confiante. Quando cheguei lá, ela disse assim, eu não lhe dou emprego de jeito nenhum. Mas, Davi, eu fiquei tão decepcionada, eu fiquei triste. Mas, menina, eu ganho tão pouco, 20 horas, eu tenho prejuízo. Não, mas eu não posso, não sei o quê, não sei o quê. Ela não me deu as 20 horas. Depois o doutor Miguel me convidou para 20 horas de novo, como eu lhe disse, assim. E depois a Maria do Geni me convidou para ensinar português. Aí eu fiquei com umas 40 horas. Mas foi uma peleja, viu? Nasceu o Marlon Robério, que foi o primeiro. Ele é de 58, porque eu não tive, passei 3 anos para poder ter filho, já estava desesperada. Pensei que não fosse ter filho nunca. Aí o Marlon nasceu, em 58. A maior alegria da minha vida foi quando o Marlon nasceu. Não foi formatura, não foi casamento, não foi nada. Eu tive uma alegria tão grande que eu me sentia assim, dona do mundo. Foi uma emoção. Acho que eu não sei como eu não morri de emoção. Nasceu em casa, parto normal, nasceu em casa. Eu tive acompanhamento médico, né, o pré-natal, mas só tinha filho, nasceu em casa. Os médicos odiavam porque eu só tinha filho em casa, mas eu achava tão bom porque eu já ficava ali, né? Aí depois veio o Maxwell. O Maxwell veio apressadinho, nasceu antes do tempo. Aí foi em casa também. Depois veio a Mara Rúbia, que é essa daí. Nasceu também em casa. Aí ela enfeitou a casa, porque só tinha homem, né? Era tudo de short, nu da cintura para cima, não tinha lacinho, não tinha nada. Aí quando a Mara chegou, aí enfeitou a casa. A casa ficou outra. Ela enfeitou. Depois da massa veio o Zé Maria, que é o meu filho caçula dos homens. Um rapaz muito estudioso, muito dedicado aos livros. Depois veio a Sara e depois a Márcia Régia. E depois o meu neto, o nome dele é Ilano Juan. Esse aí é como ele diz, ele foi um filho a mais que o Maxwell teve. Está com 32 anos. É um rapaz feio. Nós formamos, ele se formou, ele hoje é bioquímico e farmacêutico. Não nasceu mais ninguém aqui em Arapiraca, nasceram todos na Paraíba. Na época eu trabalhava na Escola de Comércio e trabalhava no Estado, que era aquela história que eu contei a vocês, né? Que só ia dar aula quando não chovia, né? A minha cunhada me convidou. Aliás, eu tinha muita tristeza, porque ela nunca tinha me convidado para lecionar. Passei não sei quantos anos em Cajazeira sem lecionar. E eu tinha, assim, um ressentimento, né? Um desgosto, porque ela nunca me convidou. Aí, quando foi um belo dia, ela me convidou. Carmelita Gonçalves. Ela me convidou e me botou mais para ensinar no lugar dela, na escola de comércio, para preparar os meninos para admissão. Não existia admissão antigamente. Aí eu comecei a trabalhar e não deixei mais, até hoje. Não, hoje não, hoje eu estou aposentada. Tenho 13 netos. Tenho três argentinos e o resto brasileiro. Mas eu tenho três netos que são argentinos. Quer dizer, só 2, porque a menina é argentina, mas ela nasceu aqui. Tenho 2 netos argentinos. Mas a mãe é argentina, ela mora até na Argentina, minha neta. Ah, eu adoro meus netos. Eu já tenho 2 netos médicos, tenho um engenheiro, tenho outro que está terminando engenharia, tenho mais 2 estudando medicina. É uma família ilustre, viu? Está todo mundo estudando, graças a Deus. Me dou bem com eles, eu adoro meus netos. Meus netos, eles me rejuvenescem. Quando eles aparecem aqui, eu me sinto mais jovem. O meu filho, o caçula, ele seguiu a minha vertente, ele é professor. Deixei cada um seguir o seu caminho. Ele sempre gostou muito de ler, né? Ainda hoje gosta. Aí fez medicina, mas hoje é professor na UFAL. Além dos trabalhos que tem, né? Ele tem uma clínica aqui em Arapiraca, trabalha em Maceió também. E hoje é professor. Certo puxou a mãe, né? Os outros, o Marlon é bioquímico, né? Não sei se você conhece, tem o consultório dele. A Mara Rúbia é psicóloga. O Zé Maria é médico. A Sara é dentista. E a Márcia é professora. São todos formados, graças a Deus. O Maxwell disse a mim que ia fazer jornalismo. O primeiro vestibular ele não fez, porque ele disse que não estava preparado. Estava aqui no Quintela, foi para João Pessoa, estudou 1 ano em João Pessoa.
Aí passou no primeiro vestibular. Aí ele pegava, só não pegava medicina e engenharia. Mas a nota dele ele podia ser bioquímico, advogado, tudo que ele quisesse, menos engenharia, ele não pegou média não. Aí ele passou, ficou estudando na Paraíba, mas não fez futuro não, viu? Desculpa, viu, Davi? Quando ele diz assim, Maxwell, arranja um trabalho que tu ganhe mais um pouquinho de dinheiro. Mamãe, mas eu sou feliz. E quando ele disse que é feliz, aí eu... Porque a busca da gente é pela felicidade, né? Quando eu falo isso, ele diz, mas eu sou feliz com a minha profissão. Eu digo, então tá bom. A maior dificuldade da minha vida foi quando eu morava em Cajazeiras. Porque eu era muito sozinha, não tinha família lá. Vivia sozinha, só com os filhos. Tinha a família do meu marido, mas era muito afastada, sabe? Não é como a família da gente, era diferente. Eu senti muita dificuldade. Também o Nezinho era um homem muito farrista, gostava muito de beber. Ele saía, às vezes chegava em casa de manhã, era boêmio, gostava de cantar. Aí depois eu tirei a conclusão que eu tinha que respeitar isso, era do temperamento dele. Ou eu me largava dele, ou então eu tinha que aceitar, né? Aí comecei a aceitar as farrinhas dele. Mas ele foi um bom pai, foi um bom companheiro, cuidou bem dos filhos. Agora, o lado dele, social, ninguém tomava. Chegou aqui, arranjou logo uma legião de amigos. Todo domingo e sábado estava na farra, bebendo e tomando cerveja, essas coisas, né? E cantando. Aí eu abandonei, né? Podia fazer nada, é o temperamento da pessoa. Enquanto eu sou tímida, fechada, não gosto muito de festa, ele adorava. Ele fazia aniversário todo ano dele, eu não fazia o meu de jeito nenhum. Nunca gostei de festa de aniversário. A farmácia, a gente vivia lá em dificuldade, né, da Paraíba, trabalhando naquele sertão seco. Meu marido era muito trabalhador, criava gado, plantava algodão. A gente vivia mais ou menos bem lá, mas com muito aperreio, né, olhando todo dia para o céu, né. E ele plantava muito algodão, comprava. Depois deu uma praga. Não sei se você se lembra dessa praga que deu no sertão, que acabou com todo o algodão da Paraíba. Acho que daqui de Alagoas também, um tal de bicudo. Que dizem que esse bicudo foram os americanos que soltaram aqui para o Brasil não produzir fumo. Segundo as más línguas, né? Foi o americano que trouxe esse bicudo para a gente não produzir fumo. Aí a gente teve dificuldade da Paraíba, sim. Não que faltasse nada, sabe, Davi? A gente tinha casa na cidade, tinha casa na fazenda, mas era um negócio assim, muito, como é que a gente diz assim, muito de fazer medo, né? O dia da manhã, né? O pensamento do dia da manhã, como seria para educar esses filhos, só com terreno na Paraíba. A farmácia ficava ali na rua São Francisco, vizinho à Unicá, que hoje pertence à Unicá também. Fizeram uma reforma e a farmácia agora pertence à Unicá. É uma sala. A farmácia era Drogaria Nossa Senhora de Fátima. Quando nós chegamos aqui, só existiam 5 farmácias. Uma lá na praça, a daquele Luiz Reis e outra, são 4. E hoje, né, está aí. Meu marido trabalhava de dia e de noite. Se acordava às 7 horas da manhã e só fechava a farmácia às 10 horas da noite. Foi uma trabalhada de louco, viu? E abria dia de domingo, feriados e dia santo. E os meninos todos lá trabalhando. Os meninos eram caixa. Fiz um horário para eles. Quem estudava de manhã, fiz um caixa, né? Caixa para manhã e caixa para tarde. Quem estudava de manhã, trabalhava à tarde. Todos eles trabalhavam no caixa. Todos. Até o meu filho José Maria, com 7 anos, já estava no caixa. E uma vez um viajante disse assim para o Dezinho, mas você, rapaz, você bota essas crianças no caixa, você não tem cuidado não de desaparecer deles. Aí ele disse, não tenho cuidado não. Primeiro é filho, se eles tirarem algum dinheiro, está em casa. E depois eu achei bom, porque está toda a família aqui. Éramos 8 trabalhando na farmácia, de dia e de noite. Sim, ele recebeu o título de cidadão honorário aqui da cidade, pela Câmara. E foi também um momento de grande satisfação para mim. Ele veio da Paraíba, né? Sertanejo lá da Paraíba, calejado lá da Paraíba e se transformar num cidadão honorário de Arapiraca. Aí foi um momento de grande satisfação também na minha vida aqui em Arapiraca.
além de outras, né? Essa santa, quem deu ao Nezinho, a farmácia, foi Dona Aurélia, a mãe da Almira, que botaram o nome da farmácia Nossa Senhora de Fátima. Aí ela deu essa santa para a inauguração. E botaram esse nome mais por causa da Casa de Saúde, Nossa Senhora de Fátima. Já tinha meu irmão, que tinha a Casa de Saúde Nossa Senhora de Fátima, a Almira disse, sugeriu, né? Vamos botar também o nome da farmácia de Nossa Senhora de Fátima. Foi da inauguração. Eu sou uma mulher mais ou menos feliz, né? Porque, sei lá, só a morte, né, Davi? A gente pensar que está só atravessando, uma travessia, como diz aquele grande escritor Guimarães Rosa, né? Nós estamos só atravessando, né? E eu me preocupo também com isso, assim, não é da morte, é porque a gente tem os filhos, deixa tudo aí, vai-se embora. Olha, meu marido trabalhou tanto, de dia e de noite, foi embora. Mas eu sou feliz, porque meus filhos, graças a Deus, nenhum deu para droga, eles nem sequer fumam. Tomam uma cervejinha de vez em quando, mas é natural, né? São todos homens de bem, cada um na sua casa trabalhando. Eu me sinto feliz. Sou religiosa, só não sou muito praticante, sabe? Eu rezo o texto todo dia com o Padre Antônio Maria, mas já fui muito praticante. Lá em Viçosa a gente não perdia nada da Semana Santa. Eu sou devota de São Francisco de Assis, que me acode. É mais em casa. É. Minha prática mais é com o dízimo. Eu pago o dízimo daqui, da Paróquia Santo Antônio, pago também o dízimo do CCA, né? É CCA, como é aquele negócio de câncer? CCA. CCA, é. Ajudo também os meninos, aqueles meninos que desenham com os pés e a boca. Eles mandam, volta meu envelope para mim, eu mando um dinheirinho para eles. Ajudo também a Cruz Vermelha. Recebo tanto o cartão da Cruz Vermelha, eu faço assim, umas pequenas caridades, né? Faculdade, eu fiz faculdade, fui fazer faculdade, eu vou de pedagógico. Aí me encantei com a faculdade. Achei assim que abriram novos horizontes para mim. Estava precisando de saber muita coisa que eu não conhecia. Fiquei muito entusiasmada com a faculdade. Eu estudava de dia e de noite. Só passava direto, só tirava boas notas, porque eu me entusiasmei muito com a faculdade. Aí estava faltando professor, né? E não havia concurso na faculdade daqui, não havia concurso. Aí os próprios professores nos indicaram para ensinar, porque eles disseram que nós éramos ótimos alunos, modéstia à parte. Eu, o Oliveiros, Socorro, não sei se vocês conheceram, a professora de português Socorro. Oliveiros, Socorro. Eu tenho outro que me fugiu o nome agora. Aí nós fomos trabalhar na faculdade, entramos pela janela, né? Porque a gente não fez concurso. Porque também não existia concurso, não só a gente, muitas pessoas entraram pela janela. Porque não havia concurso e a escola precisava de professor, né? A gente entrou. Aí eu dei uma estudada tão grande para trabalhar na faculdade. Fiz pós-graduação, fui para Belo Horizonte, para Minas Gerais. Estudei muito. Botei esses meninos para ler romance, Jorge Amado, Machado de Assis, tudo. Eu não estava olhando os trabalhos de vocês, ainda hoje eu tenho os trabalhos. Era trabalho lindo. Dava para aproveitar bem aqueles trabalhos. Trabalhamos também muito com escritor, né? Internacional, Camões, aquele russo que eu esqueci o nome dele, José Maria de Portugal, muitos outros. Saramago, né? Não sei se vocês leram aquele livro Saramago, O Evangelho segundo Jesus Cristo, que a igreja até proibiu. Veio uma pessoa lá em casa, só pediu para eu tirar aquele livro da faculdade. Ele disse que a igreja estava muito preocupada, a igreja daqui, os padres. Mas, menino, aquilo é ficção. Ele vê Jesus Cristo de acordo com o pensamento dele. Não, mas, Ruth, você tire, porque os padres estão preocupados com aquele livro. Porque o livro, sabe, Aldo, José Saramago conta a vida de Jesus Cristo de acordo com a ótica dele. Casa Jesus Cristo com Maria Madalena, Jesus Cristo tem filhos, etc.
Aí ela me pediu, disse, não vou tirar não. Aí depois eu, pensando bem, né? Não poderia ser contra a igreja, contra o clero, né? Aí eu tirei o livro de circulação, mas os meninos adoravam o livro. A literatura, ela humaniza muitas pessoas. Depois que você estuda literatura, você não ignora mais nada no mundo. Tudo é natural. Você sai daquele clausulo, daquele egoísmo, sabe? Porque fulano é assim, fulano é assado. Você não vê mais assim. Você já vê que tudo é ser humano. Humaniza muito a gente a literatura. Porque a gente vê tanto caso, tanta coisa complicada, né? Aí humaniza. Gosto muito de literatura por isso. Hoje eu não ignoro mais nada. Pode, olha, casar uma vez, duas, 10. Acho tudo natural. Porque além da época, né? Faz isso, a literatura também. A literatura humaniza muitas pessoas. Me sinto realizada, né? Estudei, criei os filhos. Porque tudo que eu me dediquei, eu consegui, né? Eu acho que eu gostaria mais de ter casado com um rapaz daqui, de Alagoas. Para ficar com a família, não é? Mas se o meu sonho também era vir morar em Alagoas. Eu passei 15 anos pelejando com o meu marido para a gente vir morar aqui. Era o meu sonho. Até que eu consegui. Foi o sonho que eu realizei. Família para mim é tudo. Sem a família a gente não é nada. Eu gosto quando meus meninos vêm para aqui, eu chamo meus homens. Chamo tudo, derrubaram esse muro agora aí, eu telefonei para todos eles. Genro, filho, para tudo vir para aqui. Vieram todos para aqui à noite, antes de ontem. Gosto muito de família, de fazer reunião, almoço. Gosto muito que eles estejam aqui. Eu convidei o Maxwell toda noite, toda quarta-feira o Maxwell dorme aqui, para fazer companhia. A família é a base, né, de tudo, né? A gente sem família fica perdido. Sou muito conselheira agora, não sou de dar muito voto não, sabe, Davi? Sou meio assim, retraída, para não estar dando muito voto. Olha, as minhas noras, por exemplo, eu me dou todas com elas. E dou bem com todas, porque eu nunca dei um voto. Deixo que eles se entendam lá na casa deles, né? Porque marido e mulher sabe como é, né? Ninguém mete a colher. E outra coisa, eles brigam depois de noite fazem as pazes, né? Então, para que a sogra está se intrometendo? Eu vivo bem com todos, tanto os genros como as noras. Não tenho problema com nenhum. Porque a sogra e madrasta, né? São execradas, né? Aí eu tenho o maior cuidado para não ser execrada como sogra. Arapiraca, para mim, foi tudo Arapiraca, porque aqui foi que a gente cresceu. Aqui foi que eu eduquei meus filhos. Me eduquei também. Terminei fiz minha faculdade aqui. Então, Arapiraca foi uma verdadeira mãe para a gente. A gente se deu muito bem aqui. Viemos lá do sertão da Paraíba, como diz a professora Madalena, como retirantes. E aqui a gente encontrou o caminho, né? Educamos os filhos, todos. E levamos uma vida boa, né? Pode-se dizer. Antigamente aqui eu ia para o cinema, Trianon, né? Ia para o Trianon, ia muito show aqui. Foi o primeiro show do Roberto Carlos aqui em Arapiraca. Foi lindo, lá no clube. Vocês acham que não eram nascidos ainda, não. Faz muito tempo. Aí o Roberto Carlos, tão educado, foi de mesa em mesa cantar pra gente. Depois assisti o show dele no outro local. Ele já veio 3 vezes a Arapiraca, Roberto Carlos. Foi o show do Antônio Maria, dos padres, todos que vieram. Eu gostava muito de sair. Eu gosto muito de ler, computador também. E gosto também de assistir filmes, teatro. Só não gosto mais de novela, viu? Novelas tão péssimas. Só matando gente, gente ruim. Os exemplos péssimos para a juventude, né? Agora eu gosto de teatro, cinema. Ir para shopping, passear. E leio muito. O que a senhora lê hoje ainda? Eu leio a Veja, que eu assinei a Veja, a Gazeta de Alagoas e outras revistas que aparecem por aí. A Elle, revista de moda. Aqui é cheio de livro. Eu estava dizendo, não vou mais assinar esse jornal, porque aqui só quem lê o jornal sou eu. Meus filhos, nenhum abre o jornal para ler. Não é um negócio incrível. E a moça
me telefonou de Maceió e disse assim, para eu assinar. Eu digo, minha filha, eu vou assinar para ajudar vocês, porque eu tenho pena do pessoal não gostar de ler. O povo aqui de Alagoas não gosta de ler. Isso é péssimo. Eu vou assinar para ajudar a Gazeta, porque eu assino a Gazeta há mais de 20 anos. Mas ninguém lê aqui, só quem lê sou eu. Agora eu leio tudo e gosto mais porque tem palavras cruzadas. Eu adoro matar palavras cruzadas. Queria até que o jornal daqui de Arapiraca botasse umas palavrinhas cruzadas, viu, Davi? Eu vou sugerir a Veja também, para ela botar palavras cruzadas. É um exercício muito bom. Antigamente, Davi, a gente não tinha computador nem celular. Aí o que era que a mãe fazia? Botava a gente para aprender a costurar, a bordar, a cozinhar. Não tinha rádio também, um rádiozinho bobo, só que meu pai usava, mas não tinha televisão. Aí a gente ia estudar fora, fazer trabalhos manuais. Eu gostava muito de bordar, costurar, eu gosto muito, ainda costuro, gosto muito de costurar. Mas roupa assim não, já costurei muito para meus meninos, mas agora não quero mais, não faço mais não. Difícil fazer roupa. Costurar, borda, gosto de cozinhar também. Volta e meia eu vou para a cozinha. Sim, a gente usava, ancoreta é o nome daquilo. Os burros eu deixava água na casa da gente. Os homens levavam os burros, a gente comprava água para beber, tomar banho. Aí quando a água chegou foi uma riqueza, né? Foi uma felicidade muito grande. A água é energia, que nós também não tínhamos energia. A energia só funcionava até 10 horas da noite. Era até do seu Valdomiro. Era muito deficiente, né? Porque só funcionava à noite. Não funcionava durante o dia. Aí você não podia ter geladeira, nem liquidificador, nem ferro de engomar. Era tudo muito restrito, só à noite. Lavava roupa à mão, suco a gente fazia no espremedor de fruta. A gente resolvia tudo e era feliz, viu? A educação, né, em primeiro lugar. Porque agora você não precisa mais mandar seus filhos para Maceió. Seus filhos podem fazer qualquer curso agora aqui em Arapiraca. Nós temos o FAO, várias faculdades, colégios bons. Tem vários cursos. E você já pode deixar seus filhos estudando aqui mesmo. Estava dizendo a Sara, as meninas dela deviam estudar aqui. Só que elas não querem, né? Querem ir para Maceió. Mas aqui é muito importante também ficar em casa. Eu trabalhei com a professora Madalena há muitos anos. Trabalhei com o padre Francisco. O padre Francisco era professor, falar mal dele agora, ele era professor de francês, lá na faculdade. Aldo, jamais ele deu uma aula, em tempo algum. Uma conversa bonita, sabe? Quando ele chegava, ele envolvia todo mundo, contando aquela história, falava do filho dele chamado Lucas, mas jamais ele deu uma aula. Eu doida para aprender, sabe? Que eu ia lecionar, eu doida para aprender. Aí eu falei com ele, eu disse assim, ô professor, eu disse a ele mesmo, na frente da turma, por que a gente não lê esses trabalhos? Ele fazia trabalho, nem sequer abria. Nunca, jamais em tempo algum. Ele agora é professor da UFAL, disse que muito bom, viu? Aí ele disse assim, aí ele me botou lá nas alturas, fiquei com tanta vergonha. Me elogiou tanto, me deu uma lição. Nunca mais eu falei. A turma gostava, né? Quando era no final do mês era 8,9, 8,9, 10, 8,9, 10. Podia ver. No mural as notas dele. Achei muito interessante essa passagem dele. Acho que vocês não conheceram não, Padre Francisco. Ele era padre, depois ele se casou aqui em Arapiraca. Professor Heraldo, muito meu colega. Foi colega e professor. A Ieda, que é uma pessoa maravilhosa, me recordo muito dela, me recordo não. Tenho muita amizade ainda com a Ieda. Dona Bezinha era uma figura na sala de aula. Dona Bezinha foi minha colega. São tantos, né? Professor Miguel também, muito bom. Lá no São Francisco, a professora Cida, foi trabalhar no Banco do Brasil, mas agora está aposentada. A Leônia, a professora Irma, que pegou aquele negócio, né, que faleceu há pouco tempo. Pouco tempo não, faz bem uns 5 anos. Eu tinha muita amizade com meus colegas. Professor, já quando eu estava falando dele, professor Rubens. Professor Rubens, também um colega muito bom. Aconteceu um fato muito interessante aqui em Arapiraca. O governador decretou PDF, né? Era PDF? PDV, sim, PDV. Aí eu fui deixar meu documento, fui até com a Sara, deixar lá no meu documento, lá no correio, né? Pedindo PDV.
Cheguei lá, o professor Rubens estava lá, ele disse assim, professora, eu não vou pedir esse PDV de jeito nenhum. Mas professor, o governador está pedindo. Não, mas eu não vou pedir de jeito nenhum esse PDV. E não pediu mesmo não, viu? Aí eu pedi o PDV, depois me arrependi. Aí o Luciano mandou convidar uns alunos, colegas dele. Eu, o professor César, faleceu, né? A Jacinda, alguns professores, para a gente ir a Maceió desistir do PDV. Aí eu fui desistir. Foi ótimo, viu? Graças a Deus. Porque o dinheiro do PDV, olha, já teria sido torrado há muito tempo. Foi um fato muito interessante. Para começar, temos o doutor Davi, né? Professor Sandro, que é uma joia. Ronaldo Leão. Eu tinha um aluno que era médico, doutor Carlos, mas excelente. Ele é médico da família, não sei onde ele anda, muito bom. Aliás, meus alunos eram todos muito bons, eu gostava muito deles. E às vezes, Alda, eu não me recordo. Aí eu digo assim, eu pergunto o nome, sabe? Eu digo, ô meu filho, como é seu nome, por favor? Eles, eu digo, é porque quando eu lhe conheci, você era bem novinho, magrinho. Muito diplomata. Me desculpe, mas você está bem diferente, mas me desculpe, eu não reconheci por isso. Mas não é não, adolescente, né? Tudo magrinho, tudo cheio de vida, saltitante. A maioria eu conheço, mas há uns que eu não reconheço mais não. Dia desse eu estava no shopping, uma moça veio e me deu um abraço, falou tanto. Aí ela disse, a senhora está me conhecendo? Eu digo, eu estou lhe conhecendo, você é irmã do doutor Saulo. Aí ela disse, sou, mas não me lembrei do nome dela, ainda hoje eu não sei. Irmã da Adelita, não sei se você foi colega da Adelita. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nestes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Cecília Meirelles. Eu vivi com meu marido 62 anos de casados. Depois ele pegou um AVC. Ele faleceu com 95, né? Pegou um AVC e foi internado, chama várias vezes, UTI, mas aí não teve jeito. Mas ainda hoje a família nutre um profundo sentimento dos filhos por essa perda. Mas nós vivemos 62 anos entre tapas e beijos, mas 62 anos. Foi bom, ele foi um bom companheiro. Valeu a pena. Foi quando ele faleceu, né? Fiquei muito triste. Falecimento do meu pai, da minha mãe, essas coisas, né? De morte que acompanham a gente. Eu morei na Rua São Francisco, foi a primeira moradia da gente, e depois vim para aqui. Porque o meu marido, eu gostava muito da minha casa, da Rua São Francisco, que é até aquela casa que hoje é a Unicá. Eu morei ali 20 anos. E eu dizia assim a ele, mas Nezinho, eu gosto tanto dessa casa. Quero sair daqui de onde ele dizia assim, mas eu vou construir uma casa para você, que você vai gostar ainda mais. Ele assim fez, construiu essa casa imensa, que parece um shopping. Eu tenho até vontade de sair daqui por isso. Eu gostaria de ser lembrada com amor. Achava só isso. Com muito amor. Me perdoasse as fraquezas, né? E visse mais o lado positivo meu, mais o lado do amor. Eu diria que a gente tivesse muita paciência, compreensão pelo outro, né? Que os filhos não arengassem, não tivesse problema um irmão com o outro. E que a sociedade também toda tivesse assim mais amor pelo ser humano. Cada um tivesse mais amor. Porque se existe amor, aí não existia tanta guerra, tanta ganância. E em casa também. Porque o exemplo começa de casa, né? Esse é o desejo para a humanidade. Eu estou com muita pena da humanidade. Está muito massacrada. Você não pode mais sair de noite, quando sai com medo. Aqui, né? Nos grandes centros, né? E o Oriente? Aquilo
É um negócio triste. Como estão matando gente ali, né? A gente está vivendo assim num mundo verdadeira loucura no mundo agora. Alguém diz até que é o apocalipse, né? Estão matando sem precisar, uma coisa horrível. Eu me senti muito lisonjeada. Acho que eu nem merecia isso, de vocês terem me procurado. É como se a Globo tivesse chegado aqui em casa. Eu quero agradecer, né, a presença de vocês, de todos os quatro, do Davi, do Sandro primeiro, do Sandro segundo e do Aldo. Quero agradecer a vocês essa oportunidade que eu tive, né, de dizer alguma coisa sobre a minha vida. Eu sou uma pessoa muito simples, sem vaidade, e fiquei encantada com essa entrevista. E agradecer ao deputado, Ricardo Nezinho, diga a ele que muito obrigada, que eu não merecia tanto. E um abraço nele e na esposa dele.